E nesse bloco nós vamos falar sobre uma vocação muito importante que está a serviço da igreja, da comunidade, das paróquias, que é a vocação do leigo missionário. E hoje nós vamos receber aqui a Priscila para falar um pouquinho mais para a gente sobre a sua experiência vocacional e como que nós, como leigos, podemos contribuir com a nossa igreja. Vamos lá? Bem-vinda, Priscila. Obrigada, Larissa. Que live incrível. Eu tô acompanhando, tô aqui, mas tô acompanhando e tá incrível, né? As meninas cantam demais, né? Demais. Quem dera eu uma voz dessa. Então, Priscila, muito obrigado pelo teu sim, por aceitar participar dessa live e compartilhar um pouco da tua experiência vocacional e também sobre essa vocação do leigo, que muitos de nós, né, estamos exercendo essa vocação Exato. Dentro das paróquias, das comunidades, a serviço. Então, queria que tu pudesse compartilhar um pouquinho com a gente a importância da vocação, né, do leigo e como que nós podemos estar auxiliando dentro das nossas paróquias, das nossas comunidades, aí como leigo. Então, é engraçado que geralmente a vocação laical é a última, até na ordem dos domingos do mês de agosto, né? Ela é a última, mas isso não significa que ela seja menos importante, ao contrário. Ela é bastante importante dentro da igreja, tanto é que a vocação laical, ela consiste na maioria dos cristãos. O povo de Deus hoje é feito, em sua maioria, pela vocação laical. E a gente, enquanto leigo, é chamado a experienciar o Evangelho, principalmente cumprindo a missão que Jesus nos deu, que é ser sal da terra e luz do mundo. Então, essa passagem, ela faz muito sentido em todas as vocações, mas ela tem um significado especial com relação à vocação laical, porque a gente que é leigo é chamado a ser sal e a ser luz, a dar sabor e a iluminar no mundo todo, porque cada missão, cada vocação tem sua missão, e o leigo é chamado a exercer a sua vocação no mundo. Na igreja, é verdade, dentro da igreja, dentro da sua família também, mas principalmente na sociedade, que é essa que é, vamos dizer assim, o diferencial da vocação laical. Então, todos nós que somos leigos somos chamados a sermos cristãos dentro, inseridos na sociedade, ali infiltradinho, levando o evangelho, evangelizando, com as nossas ações, com as nossas palavras e sendo cristão dentro do mundo. Entendeu? Bem legal, Priscila. Esse testemunho de fé, né, na vida ordinária é bem interessante. Queria te pedir que pudesse nos ajudar aí, né? Na grande maioria, acredito que são leigos que estão aqui acompanhando a nossa live, como tu falou antes. A importância disso dentro do social, trazendo um pouco mais para o social, né? Os desafios, talvez, que nós como leigos enfrentamos, como que nós podemos lidar com esses desafios, vivendo a plenitude da nossa vocação e correspondendo ao amor de Deus. Qual a dica que você daria para que nós consigamos viver em sociedade de forma harmônica, mas também exercendo esse chamado que nosso Senhor nos faz? Interessante a pergunta, porque olha só, primeiro começa pelo discernimento. Isso em si já é desafiador, porque a gente às vezes... Porque assim, eu trabalho com o serviço de animação vocacional, né, na paróquia, no Santuário da Conceição e também na arquidiocese. Faço parte, eu ligo o Padre Gutenberg, alô Padre Gutenberg, ele disse que está acompanhando a gente. E a gente, desde o princípio, o próprio discernimento da vocação laical, ele já é em si desafiador, né? Porque, às vezes, até quem trabalha com vocação, às vezes é muito focado em se preocupar com a vocação religiosa, com a vocação sacerdotal, exatamente. E a gente acaba deixando de lado um pouco a vocação laical. E a mim mesmo, por exemplo, como testemunho, eu posso dizer que foi uma caminhada até eu me encontrar enquanto leiga. Por muito tempo eu achei que eu ia ser religiosa, né? E aí
foi toda uma caminhada até que eu percebi que esse chamado que eu sentia muito era com relação a viver essa vida de santidade, que todos nós somos chamados a viver. E também a sermos, como batizados, exercermos o serviço. Porque é só no serviço que o ser cristão, ele se traduz, ele faz sentido e se realiza plenamente. É dentro do serviço, no servir da comunidade, no servir da sociedade. E é justamente nesse serviço que está o nosso maior desafio enquanto leigo, né? A gente é chamado a exercer essa vocação no dia a dia, nas coisas ordinárias, né? Como tu disseste bem. E você, por exemplo, que é leigo e estuda, você é chamado a ser leigo dentro da sua faculdade ou na sua escola, ou então no seu trabalho, na lida, na sua pastoral, aqui servindo atrás das câmeras, os meninos que estão para lá e para cá na produção. Todos nós somos chamados a viver e colocar muito amor nas coisas que nós fazemos, assim, nesses serviços, ainda que pode ser considerado pequeno, mas quanto mais amor a gente colocar, maior será esse ato diante dos olhos de Deus. Então, assim, hoje representa o desafio, porque o ser cristão, ele, no mundo de hoje, ele exige muito da gente, né? É claro, não exige tanto uma decisão tão radical, vamos dizer assim, quanto a vocação religiosa exige, ou a sacerdotal, é verdade. Mas isso não quer dizer que é menos desafiador. No mundo de hoje, ser leigo é agir, é evangelizar, não só com as palavras, né, levando uma passagem, mas também muito com o nosso agir. Desde a forma que a gente acolhe uma pessoa necessitada, ou a forma como a gente trata as pessoas no nosso trabalho, no dia a dia, ou como a gente ajuda os colegas de sala, ou mesmo lidando com as pessoas de dentro da nossa própria família, tratando elas com amor, colocando isso tudo, nós somos chamados a vivenciar, a santificar os ambientes que nós frequentamos por meio da nossa vocação, né, que é laical. Então, esse é o nosso desafio, poder exercer, ser cristão no meio do mundo, né? Poder ser cristão indo ao povo e sendo com o povo, santificar e ser santificado e santificar os ambientes que a gente frequenta, sendo exemplo. Já disseram várias vezes que se for necessário de palavras, mas o importante para o leigo é que exista uma coerência entre o evangelho que ele prega, que ele escuta, nas missas que ele frequenta, nas pregações, e haja essa coerência entre o que ele ouve, o que ele fala e o que ele age. Então, nós somos chamados a agir coerentemente com o evangelho que a gente escuta, que a gente fala. Nós somos convidados a sermos coerentes e a agir de acordo com o que a gente prega no meio da sociedade, certo? Certo, muito bem. Priscila, achei muito interessante você falar sobre esse ato de pequenez, né? Que por mais que pareça um serviço pequeno, mas são muitas gotinhas, né? Santa Teresa já dizia, nós somos uma gota no oceano. Então, são muitas gotinhas, dentre elas são muitos leigos, mas que fazem uma diferença em maior proporção. Então, às vezes, nós realmente temos esse achismo, né, de que a vocação leiga, ela é importante, mas não é tão radical. Ela não é tão radical, ela é radical dentro da sua realidade, da sua perspectiva. Ela não cobra o mesmo que uma vocação religiosa, porque são realidades diferentes. Mas dentro da sua vida, ela é radical, porque é aquilo que você busca viver, como você acabou de mencionar, né? O que você ouve, o que você fala e o que você pratica. Então, é muito interessante nós, como leigos,
acolher isso em nossos corações, a importância de fazer a diferença dentro daquilo que nós somos chamados mesmo, né? Que é a vocação do leigo. E queria também, você mencionou que faz esse trabalho de provocar aí as vocações nos nossos jovens e tudo mais. Como que é para os jovens, né? Essa perspectiva dentro desse trabalho que você realiza? Como que é para o jovem descobrir esse mundo vocacional? Acredito que já chegou muita dúvida para você, né? Aquela confusão. O jovem, ele está em constante crise vocacional. Ai, meu Deus! Ele está sempre assim, né? Afoito, agoniado e com medo. Como que é essa experiência de lidar diretamente com muitos jovens e de orientá-los da melhor forma possível? Como que se dá essa confusão com eles? Então, deixa eu começar a contar um contexto, na verdade, que tem mudado um pouco com relação a esse discernimento vocacional. Antes a gente chamava muito, por exemplo, de pastoral vocacional. Hoje a gente se identifica mais esse movimento, né, como serviço de animação vocacional, porque ele é não só uma pastoral isolada. Agora a gente busca ser um serviço que está inseridos em todas as pastorais, sendo inserido aos poucos. Então a nossa missão principal é criar uma cultura vocacional em que todas as pastorais e os membros tenham consciência da importância que é descobrir, discernir e vivenciar santamente a sua vocação. Então, a gente lida com esses jovens, assim, pelo menos na arquidiocese, muito no SAV da arquidiocese e também no SAV paroquial, a gente tenta, ao máximo, estar em contato com esses jovens, que é uma boa parte do nosso trabalho, que é justamente essa de tentar fazer o jovem entender e questionar também. Então, já tiveram, né, jovens que chegam para a gente e falam assim: e aí, o que eu faço? Eu estou pensando como é que acontece, e aí a gente vai trabalhar isso, né? A gente já indica para um encontro, já puxa para uma conversa, já direciona para um diretor espiritual para fazer esse acompanhamento, porque, assim, geralmente, às vezes é uma abordagem até angustiante, porque todo mundo sabe que crise vocacional é uma coisa constante. Não é? Quem nunca teve uma crise vocacional aqui? Exatamente. É muito difícil. Quem está ali na lida da cotidiana, inclusive a pessoa que vos fala, trabalha com vocação porque teve muita dificuldade de entender a sua. Então eu digo, eu também quero ajudar o pessoal a entender, né? E engraçado que conversando ali com o Frei, já comecei ali fora, né? Enquanto o encontro rolando aqui, conversando com o Frei lá fora, ele fazendo os questionamentos, eu digo, meu Deus, não é possível. De novo, crise vocacional. Mas, enfim, esses jovens, né, que procuram a gente, eles vêm atrás dessa orientação e é isso que a gente tenta, né? Fazer através de encontros, por meio de palestras, de lives vocacionais, que ajudem esse jovem a entender, porque a gente lida ali na correria, às vezes tem dificuldade para parar e escutar, né? Então, uma das conversas, dos tons que a gente usa com os jovens escute, tente escutar qual é a vontade de Deus, né? Porque, por mais óbvio que, escute Deus e tal, por mais óbvio que seja isso para a gente, às vezes, não é tão óbvio assim para o jovem que está correndo na lida, está servindo numa pastoral, às vezes parar um pouco é necessário. E como é que Deus fala com a gente, né? Por meio da oração, às vezes é na conversa com um amigo, às vezes é numa palavra de um sacerdote, às vezes é na palavra própria de Deus, durante uma missa, nos acontecimentos da nossa vida. Isso tudo a gente tem que estar atento e pedir discernimento a Deus para que compreenda essas coisas que acontecem com a gente e possa, assim,
reverberar na nossa vocação, para que a gente possa compreender. Então, a gente procura orientar esses jovens nesses sentidos. E a gente tem uma série, claro, com a pandemia o nosso trabalho vocacional fica um pouco limitado ao online, mas a gente procura sempre estar orientando nesse sentido e convidando para encontros, para palestras e todas essas atividades que a gente planeja anualmente, né? Para ajudar nesse processo de discernimento. Entendeu? Sim, sim, bem legal o trabalho, inclusive necessário, né, gente? Os jovens devem estar aí já se identificando. Eu mesmo já me identifiquei aqui horrores. Já tive muita crise vocacional, meu Deus do céu. E é muito importante, né, ter esse direcionamento. E, além de tudo, essa questão de perseverar, né, da fidelidade também, de saber que é uma livre escolha, né? Que o Senhor, Ele nos chama, mas nós escolhemos corresponder ao amor de Deus, corresponder ou não. Então, quando nós, não se trata só de, eu descobri a minha vocação, mas de permanecer na vocação, acredito que esse processo vocacional de acompanhamento vai ajudar um jovem muito lá na frente a ter uma decisão mais madura, né? Então, Priscila, eu queria te perguntar, na verdade, pedir, né, para você falar para nós um pouco sobre essa questão da maturidade dentro da vocação e o que você diria, né, uma mensagem para os nossos jovens vocacionados, sejam leigos ou também vocacionados ao matrimônio, ao sacerdócio, à vida religiosa, o que você diria para esses vocacionados nesse processo de maturidade vocacional? Assim, só antes de encerrar com essa mensagem, mas eu queria chamar a atenção justamente para esse ponto que tu muito bem abordou, que é a questão muito assim, do acompanhamento, porque quando a gente conversa sobre vocação, a gente tem muita preocupação sobre a parte do discernimento, de compreender qual é a sua vocação. Mas depois que a pessoa descobre sua vocação, e aí, o que acontece? E aí, o que vai acontecer agora? Então, a gente, enquanto serviço de animação vocacional e também como pessoas que lidam diariamente com as vocações, necessitamos estar cientes de que discerniu a vocação, já começamos a seguir, isso tudo precisa de um acompanhamento. Por exemplo, a gente precisa, enquanto cultura vocacional que está tentando buscar, criar essa consciência nas famílias de que é importantíssimo, como família, cultivar as vocações e educar os filhos para todas as vocações, não é? E, além disso, viver a vocação, por exemplo, do matrimônio santamente. Então, o SAV, o Serviço de Animação Vocacional, também, ele vem com esse intuito de trabalhar a vocação já discernida, para que a pessoa que já tem a sua vocação discernida possa vivê-la santamente, que é o chamado que todos nós somos chamados à santidade, independente da vocação que nós, a específica, né, a especial que nós somos chamados. Todos nós somos chamados à santidade e a viver a vocação, essa especial, santamente. Então, isso tudo faz parte também do serviço do SAV. E sobre a mensagem, eu queria, na verdade, deixar até um convite, né? Porque, assim, eu participo do SAV da Arquidiocese, da Paroquial, mas também participo do acampamento Reparação, que é um acampamento que o carisma é deoniano, né? Reparação, o nome já diz. E a gente tá com várias atividades aí planejadas para frente. E a gente já queria deixar o convite para quando a inscrição abrir, então acompanhe. A gente também faz um trabalho muito legal lá no Santuário da Conceição, que a gente tem um Instagram que é só da Juventude da Conceição. Lá é fantástico, está sempre acontecendo alguma coisa. Nossa coordenação é ótima. E a gente queria também deixar o convite para acompanhar as nossas redes sociais lá, os Jovens do Santuário da Conceição. E com relação a esse, é quase um pedido, na verdade, a bateria. Quase um pedido, que é
para que vocês possam abrir o coração ao chamado de Deus, porque eu posso lhe dizer com segurança que de quem já conviveu com muitos religiosos deonianos, muitas religiosas de todas as congregações, muito leigo, quem já conviveu com muito casal. E tenho plena certeza de que vocês só serão felizes se viverem santamente a vocação que Deus quis para vocês. É claro que Ele dá a liberdade da gente aceitar ou não, mas acreditem, a verdadeira felicidade plena a gente só vive vivendo a nossa vocação. Então, o pedido é, de novo, escutem a Deus, estejam atentos ao chamado dEle. Ele não vai mandar uma carta do céu dizendo, olha, sua vocação é essa. A gente precisa estar atento. Infelizmente, Ele não manda essa carta, ia ser mais fácil, né? Poxa, vamos fazer um abaixo-assinado para ver se muda a metodologia. Mas não, pois é, Ele não manda essa carta, gente. Nem e-mail, nada, WhatsApp. Infelizmente, Ele não manda. Mas através dos acontecimentos da nossa vida, através das pessoas que nos falam, daquela palavra amiga, daquela palavra que tocou o nosso coração, das conversas, no nosso cotidiano, no nosso jeito de ser, Ele nos fala assim, e a gente precisa estar atento e pedir discernimento para poder entender qual é a vontade dEle para a gente. Então, estejam atentos a essa escuta e não tenham medo. Coragem para seguir a vocação. Não tenham medo também de dedicar o seu tempo, porque hoje a gente sabe que tudo é corrido, meu Deus do céu. Como tudo é corrido hoje, tudo é muito dinâmico, muito rápido. E vocês não podem ter medo de dedicar tempo para Deus, porque tempo gasto com Deus nunca é perda, é sempre ganho. Minha avó sempre falou isso. Sempre é ganho. Então, não tenham medo de gastar tempo com Deus e estejam sempre atentos, escutando os acontecimentos da nossa vida, certo? Certo, muito obrigado, Priscila, pela tua participação. Acredito que foi muito esclarecedor aí para todos os vocacionados que estão aí nesse processo. Inclusive, gente, entre em contato com a Priscila, né? Quem quiser fazer esse acompanhamento, te agradeço muito, viu? Pelo teu sim, por estar aqui com a gente. Muito obrigada.